e chamar a senhora Mônica Andrés. Muito obrigada, seja muito bem-vinda. Obrigada, Patrícia, obrigada. Cumprimento a todos e todas que estão aqui conosco, a toda a comissão organizadora do Fórum DCNTs e também aos colegas que estão participando aqui deste evento, assim como cumprimento a todas as pessoas que estão nos assistindo. Eu vou também compartilhar aqui a minha tela. Acredito que já estejam vendo. Falar um pouquinho, então, a respeito do panorama das DCNTs, né, e o que esperar em 22. Muito brevemente, né, as doenças crônicas não transmissíveis são a principal causa de morte prematura globalmente, então, cerca de 71% das mortes estão associadas às DCNTs, então é um número bastante expressivo, tanto no mundo quanto no Brasil. E a gente sabe que 85% dessas mortes prematuras são em países de baixa e média renda, né? Então, o impacto ainda maior nessas populações. O que a gente tem na imagem, para quem ainda não é familiarizado, né? Quais são as principais doenças crônicas não transmissíveis e os principais fatores de risco, porque muitas dessas doenças podem ser evitadas através da prevenção e do controle desses fatores de risco, como o tabagismo, o uso abusivo do álcool, a inatividade física, a dieta inadequada, né, a alimentação inadequada e a poluição do ar. A Agenda 2030, ela, que é um compromisso assumido pelo Brasil, inclusive, e por mais todos os países representantes na ONU, ela reconhece as doenças crônicas não transmissíveis como um desenvolvimento, como um desafio para o desenvolvimento sustentável. E por isso existe uma meta específica, que é a meta 3.4, de reduzir a mortalidade prematura por DCNTs em 1/3 até 2030, né? Então, além dos demais compromissos que o Brasil tem, e pactos, inclusive, nacionais para redução das doenças crônicas não transmissíveis, isso está expressamente colocado também na Agenda 2030. A gente tem diversas organizações atuando, acompanhando um pouco a implementação da Agenda 2030 no Brasil e em outros países do mundo, e aqui a gente destaca o grupo de trabalho da sociedade civil para a Agenda 2030, que tem feito esforços, né, para divulgar, monitorar e apoiar a implementação dessa agenda no Brasil. Entre as atividades deste grupo, ele produz um relatório anual, onde expõe um pouco como que está a evolução, o status de implementação da agenda no Brasil. Bem, então, continuando, o relatório Luz, que é o relatório que faz esse monitoramento de 2021, infelizmente aponta que o Brasil não deve cumprir os objetivos de desenvolvimento sustentável, se não adotar medidas urgentes e significativas para a erradicação da pobreza e a promoção da saúde e desenvolvimento sustentável. E as múltiplas crises, né, que são enfrentadas no país, política, social, econômica e ambiental, já tratadas em edições anteriores desses relatórios, soma-se agora a pandemia de Covid-19. E em relação às DCNTs, a gente vê que a Covid-19 teve, sim, um grande impacto, né? Observamos uma maior gravidade e mortalidade na população com doenças crônicas não transmissíveis, uma maior exposição aos fatores de risco durante a pandemia e também um comprometimento de acesso a serviços na saúde durante este período. Então, em relação ao tabaco, por exemplo, houve um aumento de consumo de cigarros pela população, da ordem de 34%, segundo a pesquisa Convide da Fiocruz. Houve também um aumento no consumo do álcool, em torno de 18%, segundo essa mesma pesquisa, e tivemos também, segundo um outro relatório, que é efeitos da pandemia na alimentação, na situação de segurança alimentar no Brasil, a observação de que houve uma redução de consumo de alimentos como frutas, hortaliças, legumes, que pode também impactar na saúde da população, ao lado do aumento do consumo de produtos ultraprocessados. Então, é muito importante a adoção de políticas públicas, e aí a gente tem 4 que são consideradas extremamente importantes, né, que é a política tributária, a política que prevê acesso à informação, uso de advertência nas embalagens, tanto de cigarros quanto de produtos não saudáveis, regulação de publicidade,
e a promoção de ambientes saudáveis, né? Então, por exemplo, através da venda de produtos saudáveis ou a oferta de produtos saudáveis na merenda escolar, a questão da promoção das leis antifumo, e assim, são alguns exemplos de como a gente também favorece a promoção de ambientes saudáveis. Isso porque o ambiente tem uma grande influência na escolha das pessoas, os valores culturais, o marketing, a praticidade, os preços e o acesso à informação, elas afetam as escolhas da população. Então, é fundamental ter essas políticas públicas eficazes. Então, além das medidas de combate imediato à pandemia, é necessário atuar no sentido de reduzir o impacto futuro nas condições de saúde da população. E retomando a essa primeira política da tributação, hoje se avalia que a política de preços e impostos, ela é uma das mais eficazes para que a gente tenha o desestímulo ao consumo de produtos não saudáveis. Então, aqui o exemplo do tabagismo, né, onde foi feita a partir da Lei 2.546 de 2011, que foi regulamentada depois em 2014, mas a gente teve o aumento de impostos de cigarro e uma repercussão nos preços desses produtos, e vocês vejam aí na tabela como o efeito é praticamente imediato, né? Quer dizer, você tem, então, uma redução da prevalência na medida em que a gente tem um aumento de preços. Então, ele contribuiu com mais da metade da redução de proporção de fumantes entre 89 e 2015. Então, isso é muito claro como é importante a gente adotar as políticas tributárias. E o que vemos, infelizmente, desde 2016 do Brasil, o preço do cigarro, por exemplo, estagnou, né? Uma série de produtos a gente vê o aumento de preços e o preço mínimo do cigarro é o mesmo, né? Não houve nenhum reajuste desde então. E nesse outro gráfico à direita, a gente pode ver que aumentou, então, a acessibilidade de produtos de tabaco. Assim como a gente observa também isso em outras áreas, como na área da alimentação, né? Infelizmente, o que se vê é uma queda de preços de produtos não saudáveis, produtos ultraprocessados ao longo do tempo, e, ao mesmo tempo, um aumento dos preços dos produtos saudáveis, que é uma distorção, né, quando a gente fala da necessidade de cuidar da saúde e promover a saúde da população. Também é importante observar que quando a gente não age, né, ou quando a gente não adota essas medidas, a gente acaba arcando com muitos custos associado ao consumo desse tipo de produto e o impacto que eles têm na saúde da população, no sistema de saúde. Então, no cigarro, por exemplo, a gente tem estimativa de 2020 de que 92,73 bilhões são os custos dos danos produzidos pelo cigarro na saúde e na economia só do Brasil, tá? Deste total, mais de 50 bilhões se referem a custos diretos do sistema de saúde e o restante relacionado à perda de produtividade. No caso por exemplo, do excesso de peso, considerando todos os tipos de câncer, desse valor gasto, né, pelo SUS em 2018, 41,1% foram em terapêuticas contra cânceres associados ao excesso de peso. E também se observa que o INCA estimou que gastos com tratamento de cânceres atribuídos ao consumo de álcool terão um aumento de cerca de 150%, né, em 2030, se nada for feito. E a gente também tem conhecimento de que, apesar de ser responsável por 71% das mortes globais, o financiamento para enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis ainda é muito baixo, recebendo menos de 2% de todo o financiamento da saúde. Então, a recomendação básica é que o Brasil deve investir na prevenção, adotar integralmente o Plano Nacional de Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis, que acredito que outros colegas vão aprofundar um pouco mais aqui durante esse evento, bem como outras medidas regulatórias e legislativas que possam garantir o desenvolvimento saudável da população. E o tema DCNT, nesse ano de 2022, que vai ser um ano eleitoral, também deveria entrar na agenda de candidatos e programa de governo nas eleições que nós veremos agora durante este ano. Então, eu finalizo a minha fala apenas convidando vocês também a conhecer alguns materiais que foram recentemente lançados pela CT Promoção da Saúde, a nota técnica sobre prevenção do câncer, realizada em conjunto com o movimento TJCC, a CBG,
Ministério da Saúde. Também essa publicação sobre a tributação de bebidas e alimentos não saudáveis no mundo, com experiências internacionais e o impacto de cada uma delas, e a nota técnica sobre nicotina, que também produzimos recentemente, desmistificando um pouco o real impacto, né, que tem esse produto no nosso organismo, porque ele tem sido propagado como algo não muito nocivo, porém a gente, avaliando bem, consegue observar que esses novos produtos trazem ainda mais riscos do que a gente imagina. E aí a gente tem também, convidando vocês a conhecer vídeos e material sobre reforma tributária e sobre a agenda DCNTs e a agenda 2030. Então, agradeço e fico à disposição depois para debater com os demais colegas daqui do evento. Obrigada. Muito obrigada, Mônica, sempre com excelentes novidades. A ACT, a promoção da saúde, é super engajada nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, já tive a oportunidade de participar. Muito feliz com a sua apresentação e com conteúdos de excelência, como sempre. Obrigada, Mônica.